Abram em Gênesis, capítulo 2. O livro de Gênesis, irmãos, principalmente a parte inicial do livro que fala sobre a criação, eu tenho esse entendimento, irmãos, que foi escrito de uma forma que fosse atemporal, que uma pessoa há 6.000 anos, 4.000 anos atrás pudesse ler e entender, como nós nos dias de hoje também entender o que aconteceu ali. Não é para a gente olhar para esse livro como um livro de ciências, né, irmãos? Esse livro não tem essa intenção. Mas fica claro, irmãos, que um grande poder foi manifesto para que houvesse a criação. Um poder que vem de Deus. No Evangelho nós entendemos que tudo foi feito pela palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez, né, irmãos? Mas tudo foi feito pela palavra. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E as coisas até hoje existem porque subsistem nele. O poder que rege tudo, todas as forças do mundo vem da palavra. Glória a Jesus. E capítulo 2, irmãos, verso 15, irmãos, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Irmãos, eu não consigo acreditar em uma árvore literal, que literalmente era uma árvore, né, irmão? Como nós conhecemos. Mas de uma forma metafórica, nós vemos árvore do conhecimento. Árvore do conhecimento. Tem a árvore da vida, que podia, né? Estava ali no jardim, disponível. Mas tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu consigo entender aqui, irmãos. Tem gente que questiona, não sei se os irmãos já viram, eu não quero me perder nesse caminho não, tá? O texto não vai para esse caminho, mas tem pessoas que falam que Deus criou o mal. Tem gente que questiona, né? Então, foi Deus que criou a serpente, foi Deus que fez o mal, não é isso? Algumas pessoas querem entrar nesse mérito, nesse tipo de questionamento. Mas nós vemos que o homem, ele foi livre. O homem foi criado livre. Isso é amor. Deus nos deu liberdade, irmão. Então havia, sim, um caminho que te levaria ao conhecimento do bem e do mal. Nós vamos ler mais para frente aqui, Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira. E nós, as varas. Então, veja, também é uma figura. Então aqui nós vemos que o homem caiu. No capítulo 3 aqui, irmãos, vamos ler a queda do homem. Os irmãos vão perceber que algo havia já dentro do homem. Existia essa possibilidade, não é? Olha só, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aí, a serpente. Quem que fez a serpente? O Senhor. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Os irmãos lembram a passagem que fala que ele era perfeito em seus caminhos, querubim cobridor, que foi colocado para proteger, mas houve iniquidade, achou-se iniquidade nele. Em outro momento, o Senhor Jesus mesmo disse que não se firmou na verdade. Ele não se firmou na verdade. Então, ele tinha a verdade, mas ele não permaneceu na verdade. Ele foi para o caminho do conhecimento do mal. Então, não é que Deus fez o mal, mas Deus é tão bom que nos deu liberdade, irmãos. Isso é bondade. Você cria e você entrega confiança, liberdade, tanto para os anjos quanto para os homens. Então nós vemos aqui a queda da serpente, que aqui é a figura de um animal rasteiro, de um réptil. Mas é só uma figura, irmãos. Então vamos continuar a leitura. Verso 2. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem. Então Deus mentiu para você. É o que a serpente disse para ela. Falou que vai morrer, mas não vai? Irmãos, ela, por um pingo de lealdade, ela diria: Que conversa é essa? Como que você fala assim de Deus? Está falando que ele está mentindo? Não é? Mas ela é convencida. É uma voz da serpente, né? Voz diabólica, uma voz de sedução. Por quê? Porque traz uma promessa no texto. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Não é que viu que ela era boa. Ela desejou. Ela enxergou ali e ela foi convencida. Ela foi tentada e caiu na tentação. Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos,
E foi uma desgraça, irmãos, muito grande. A partir daquele momento, toda a terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra por sua causa. Vai trabalhar para conseguir se sustentar. No fruto do seu trabalho vai ter espinhos e cardos. Vai ser difícil o suor do seu rosto. A mulher vai sofrer. Vai ter uma intriga. Vai ter uma batalha entre o filho da mulher. Não é isso? A semente da mulher e a semente de Satanás. Uma briga, uma batalha, uma luta. E é assim, irmãos, até o dia de hoje. O homem aqui, irmãos, carnal, caído, se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, quando o Senhor Jesus vem, vamos lá para o Novo Testamento. João 15, irmão, o horário já foi. João 15, e aí eu só vou recitar, né? E dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Não é isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós, libertar do quê? Vocês são escravos do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que o Senhor Jesus nos liberta, irmãos? Claro que houve uma obra espiritual, o Senhor Jesus venceu a morte, venceu a lei, tomou posse da vida, todo o poder no céu e na terra, e todo aquele que se achega até Ele, e vai chegar até Ele, não tem outro jeito de chegar até Jesus se não for pelo Evangelho. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, a palavra do Evangelho, que é a água viva, é que nos leva a Jesus. Não tem outro jeito. Palavra do Evangelho. E então, irmãos, o Senhor Jesus usa essa figura de uma videira, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho? Olha aí, limpo. Por quê? Pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então veja, o Senhor Jesus usa essa figura e nos mostra e nos ensina a estar nele. A sequência do texto, irmãos, fala de guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra, ter intimidade com ele. E aqui, verso 14, irmãos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito. Então, irmãos, em um momento a humanidade provou de uma árvore que os tornou inimigos de Deus. Jesus nos dá a luz, nos conecta na videira e nos chama de amigos. De inimigos de Deus, ele nos faz amigos de Deus e nos faz conhecer tudo. Nos faz conhecer tudo. Não nos foi tirada a árvore da vida. Em Jesus é nos dada a árvore da vida. Em Jesus Cristo, lá em Apocalipse. Vamos finalizar lá, irmãos? Capítulo 22. É o último do último, é a última página da Bíblia, irmão. Então nós somos praticamente na primeira página, agora nós estamos na última página. Por quê? Porque lá no Gênesis, depois que aconteceu a queda, o que foi feito? Foram tirados do jardim, a árvore foi protegida por querubins com espada flamejante, para que ninguém tivesse acesso à árvore da vida. Então, irmãos, é um livro difícil de compreender, o livro do Gênesis, mas em Jesus nós entendemos que através dele, irmãos, nós temos a vida eterna. E a mensagem de hoje, irmãos, é que nós venhamos nos alimentar de Jesus. Alimentar-se de Jesus é se alimentar do conhecimento da sua palavra. A palavra de Jesus, irmãos, não é uma teologia complexa. Nós não ensinamos os irmãos a procurarem conhecer papiros, história da igreja, pais da igreja. Ninguém pediu para os irmãos aprenderem hebraico e nem grego. Não, não é isso. É ser humilde como uma criança, é perdoar, é ser misericordioso, é arrancar aquilo que escandaliza, é tirar do seu caminho aquilo que te faz tropeçar, é ser paciente, longânimo, é tirar a palavra torpe da boca, é amar como Jesus amou, é ter entranhas de misericórdia, como o Senhor Jesus nos ensinou. É uma simplicidade que qualquer pessoa pode alcançar. Basta se entregar a Jesus. Então nós temos que nos debruçar no Novo Testamento. Porque é lá que Jesus está. Novo Testamento, palavra do Evangelho, leitura, meditação da palavra, oração, comunhão. Irmãos, é o beabá de sempre. É o beabá de sempre. Aqui no capítulo 22, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água viva, água da vida,
claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e do outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos, nós habitaremos lá. Olha só. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada e nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Então nós, irmãos, que saímos das trevas na queda do homem, que procurou conhecimento do bem e do mal, nós temos agora que procurar o conhecimento de Jesus. Procurar o conhecimento da verdade, porque Ele é a verdade. Eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Então tem uma videira que não é verdadeira, mas Jesus é verdadeira. Tem muitas videiras por aí. A verdadeira é Jesus. É o Novo Testamento. Então, irmãos, o que nós estamos esperando para mergulhar no Novo Testamento? O Novo Testamento é a palavra do Evangelho, irmãos. Temos que ler, temos que meditar. Temos que ser aperfeiçoados a cada dia, irmãos. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, na sequência, vamos pular aqui, verso 12, E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Tá vendo, irmãos? Então, dá a impressão aqui que se fala de obras, né? Ele fala que dará a cada um segundo a sua obra. Mas o Novo Testamento inteiro nós entendemos que é Ele que opera tudo em todos, pelo Espírito, o poder do Espírito. Nós somos livres no momento do Jardim do Éden e tomamos uma decisão. Isso estou falando de Adão e Eva. De ouvir uma voz sedutora que levou à queda para ser como Deus, não é? E agora, o Senhor Jesus não nos obriga a ser salvos, o Senhor Jesus também nos chama. Então existe uma obra de fé, existe uma ação, existe um empregar força do nosso lado. Mas é Ele que dá a fé, é Ele que dá a palavra, é Ele que dá o Espírito, é Ele que dá a motivação, é Ele que dá o convencimento, é Ele que chama o arrependimento, é tudo Ele. E nós temos que sermos obedientes, irmãos, que é o que a palavra está dizendo. Não é? Glória a Jesus, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. De graça, de graça. O Senhor Jesus está dando para nós abundantemente dessa fonte cristalina que sai do trono de Deus. O Evangelho, a palavra do Novo Testamento. Uma palavra simples de perdão, de amor, de justiça. E nós precisamos tomar posse. Amém? Que haja em nós sabedoria, entendimento, irmãos. Só pegar lá, Colossenses 2, Colossenses 1. O apóstolo Paulo fala que ele ora para que os irmãos sejam cheios do conhecimento. Cheios de entendimento, de sabedoria espiritual. Ele não estava falando de teologia, irmãos. Ele estava falando da mente de Cristo. Ser como Jesus, pensar como Jesus. Irmãos, você pega uma pessoa pobre, muitas vezes uma pessoa analfabeta, e a pessoa entendeu Jesus. Ela entendeu aonde está o valor, aonde está a verdade. Essa pessoa, ela é cheia de sabedoria. Para o mundo é um tapado, é um ignorante, é um estúpido. Mas para Deus não. Para Deus não. Então nós temos que nos encher do Evangelho. Sermos humildes e ser como crianças, como diz a palavra, irmãos. Crer verdadeiramente. Amém, irmãos? Vamos agradecer em nome